Salve, tudo bem? Rogério aqui, canal Sem Tempo, as melhores histórias. Um minutinho que nós temos a presença ilustre de um amigo que não quer deixar eu gravar. Agora você vai pedir pra galera um like. Pede o like pra galera. Olhando lá. Agora sim, sem interferência do meu filho canino, a gente vai conseguir gravar na tranquilidade. Mas enfim, um dia eu tento gravar com ele se comportando. Ou será que não? E faz o que o Shake pediu, hein? Se inscreve, aperta o botãozinho curtir, deixa o like aí para ajudar o canal a crescer, compartilha o vídeo, compartilha o canal com os amigos, coloca lá nos comentários sugestões de vídeo, sugestões de temas que vocês querem que eu conte nos próximos capítulos. O canal tá bem no começo, faz acho que uns 28 dias, faz um mês que eu comecei o canal, estamos indo aí pro 17º, 18º vídeo dos que eu publiquei, é claro, e estamos aí encontrando a essência ainda, né? Estamos consolidando a essência do que é o Sem Tempo. Cê é louco, cachoeira! E mais uma vez reforçando que a nossa premissa é cultura de boteco, é aquela conversa de calçada, aquele papo de amigo, entre amigos que nós crescemos tendo e temos até hoje. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não está podendo ir tanto no bar, não está podendo tanto frequentar alguns lugares. Dá vontade de dar uma porrada, dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Mas logo a vida segue normal e enquanto isso a gente vai curtindo as histórias aqui no canal, beleza? Hoje eu ia colocar no ar, tô testando uma posição nova aqui, se eu cair do banco, vou deixar no vídeo. Shake sendo Shake. Hoje tá difícil, hoje ele tá um pouco carente. Seguinte, hoje eu ia colocar no ar um vídeo com uma lista das 10 músicas de boteco clássicas, né? Que hoje é dia de lista, dia de extra. E aí eu ia colocar aquelas músicas assim, padrão boteco raiz. Só para dar um gostinho eu vou citar 3. Sinônimos, Estrada da Vida e Boate Azul. Mas aí ia ter outras 7, na qual eu ia colocar aqui. São essas músicas tradicionais que você escuta nesses botecos raízes quando nós vamos. Mas vai ficar para o próximo vídeo, por quê? O vídeo de domingo fez muito sucesso. Agradeço aí os novos inscritos que chegaram, as pessoas que estão curtindo aí. Onde eu contei a saga da minha família contra o Saci. Como ele fez tanto sucesso e como tem tantas pessoas me procurando, me mandando mensagem, questionando, pedindo que eu conte mais sobre esses negócios de Saci, da rixa da minha família com o Saci. E para quem não viu, eu vou deixar aqui no card aqui, ó, ou só depois que finalizar esse vídeo aqui, correr lá, Histórias de Boteco na playlist, é o vídeo de domingo, 3 dias atrás. Clica lá e assiste, é onde eu conto a saga de quando o Saci tentou atacar o pai do meu pai, o pai da minha mãe e o meu pai. Atacou os meus 2 avós e atacou meu pai. Ou seja, o Saci não vai com a cara da minha família mesmo. Infelizmente, é o que acontece. E assim, hoje eu vou tentar falar um pouco do folclore e da minha família, né? Vamos dizer assim. Vou tentar falar um pouco mais dessa saga e já vou enumerar as 5 criaturas místicas mais próximas com quem eu tive contato aí, de ouvir lendas da minha família, de ouvir histórias da minha família, dos meus amigos, tios, do meu pai, da minha mãe, de amigos que são do meu núcleo familiar ali, que contavam essas histórias quando eu era mais novo. Já vou deixar bem claro, eu, felizmente ou infelizmente, nunca fui atacado pelo Saci, e também nunca fui atacado por lobisomem, também nunca fui atacado por nada do tipo assim. Eu tenho as minhas experiências, como que eu posso dizer, as minhas experiências sem explicações, mas assim, os meus problemas são mais com assombração e com ET. Foge um pouco ali do folclore, tá tudo nesse bolo místico aí, nesse bolo sobrenatural, mas eu ainda vou chegar e ainda vou contar as minhas histórias. Se vocês quiserem aí, deixa aí embaixo qual história vocês querem que eu conte. O dia que eu quase fui abduzido ou uma das vezes que eu quase saí na mão com assombração. Que eu tenho umas 3 histórias de assombração, tenho essa história de abdução aí, que quase o bicho pegou pro meu lado aí, e eu tenho uma história aí também de avistamento aí, de disco voador aí também,
Ave Maria. que também entra nessa categoria. Deixa eu tentar lembrar. Eu tenho algumas histórias aí, mas essas são as que eu lembro assim que são mais punk mesmo. Uma vez aí que a assombração tentou invadir a minha casa, essa vez da abdução, são as duas piores. E também tem a história aí também que eu tava viajando também e eu vi uns negócios esquisitos aí. Aí tem umas historinhas aí, eu fui mochileiro, fiz uns mochilões aí pela América do Sul aí, consegui visitar alguns lugares e passar por algumas experiências aí legais que eu posso estar contando aí nos próximos vídeos também. Então, pô, não perde tempo, se inscreve aí que vai vir muita história boa, vai vir muito conteúdo bacana nos próximos vídeos. E sem mais enrolação, já vou entrar no tema do vídeo aqui, já vou fazer a lista aqui dos meus principais seres místicos, dos seres místicos mais próximos de mim, do nosso folclore, beleza? Também em breve o Carlão tá voltando aqui no canal para contar mais histórias junto comigo. Eu acho que no vídeo de domingo novamente estou em companhia do Carlão, a gente vai contar a história aí da Ponte Preta aí, porque dizem que a Ponte Preta nunca ganha nenhum título, né? É uma história mística de boteco também que nós precisamos contar. Carlão, não foge da gravação, vamos contar aí. Vou gravar com mais uns 2 amigos aí, que já tá combinado aí. E boteco que é boteco tem que ter amigo junto, né? Então, enfim. Se você tem uma boa história também, quer que eu conte aqui, quer que eu conte falando quem você é ou quem você não é, manda pra mim lá no e-mail lá a sua história, vai ser um prazer estar contando. O canal tem pouco inscrito ainda, mas quem tá aqui já estamos junto, já estamos aí formando a nossa família de boteco aqui, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá para as 5 principais criaturas místicas do folclore que estão próximo aí da minha vida. Folclore, a gente fala com bom humor aqui, a gente brinca e tudo mais, mas folclore é uma coisa séria, folclore é uma coisa muito importante. Eu realmente estudei sobre folclore. Estudei bastante coisa, graças a Deus aí a vida me deu bastante oportunidade aí de estar aprendendo bastante coisa e folclore foi uma das coisas que eu realmente estudei. Então folclore é um conjunto de lendas, de costumes, né, ou hábitos, de coisas místicas, coisas que envolvem ancestralidade ou regionalidades de um determinado povo, uma cultura que é uma coisa que parte do indivíduo agregando no coletivo ali onde ele está. Então soma-se os hábitos, soma-se as lendas e as coisas místicas naquele ali, e também soma-se coisas assim relacionadas a tudo que aconteceu ali. É uma maneira como o povo encontrou, muitas das vezes, de descrever coisas indescritíveis. Era tipo, aconteceu alguma coisa ali que realmente não tem explicação e eu preciso explicar. E algumas vezes a gente vai ter argumentos para concordar que era um ser místico, que era, enfim, que era, sei lá, era assombração. E em outros momentos a gente vai conseguir explicar que, enfim, por exemplo, já começando, das 5 criaturas que eu mais escutei histórias. Já vou falar as 5 aqui para não ficar de enrolação, que eu já enrolei bastante nesse vídeo. Boitatá, a cuca, o curupira, o corpo seco, nossa, minha mãe ficava brava até de falar esse nome, e o saci. E o lobisomem e os vampiros. Bom, fazem parte do nosso folclore, foram incorporados, mas vamos dizer assim que as origens deles são mais tradicionais do velho mundo, né? Vieram da Europa, vieram dos outros continentes e dos nossos antepassados. Então vampiro e lobisomem, enfim, até as próprias bruxas são umas coisas assim que desde que o mundo é mundo existem. Então eu tô falando do nosso folclore regional, e eu tô falando das 5 lendas que mais eu escutei histórias na minha vida e que mais de alguma maneira atacaram a minha família, atacaram as pessoas próximas a mim. Eu estou sentindo uma treta! Bom, então falando rapidamente um pouquinho de cada uma dessas 5 lendas, né, dessas 5 criaturas, dessas 5 histórias, e aí posteriormente eu vou fazer um vídeo dedicado a cada uma, como eu fiz já do Saci, e como eu já fiz algumas vezes de lobisomem e de assombração, e aí eu já vou falar mais ou menos do que se trata cada criatura dessa, e mais ou menos um pouco de algumas histórias que eu vou me lembrando dessas criaturas, o porquê que eu trouxe elas, da lembrança delas, tá? Bom,
O boitatá. O boitatá, ele é uma criatura que vive próxima do leito dos rios, tanto que as histórias que eu conheço são de dois amigos pescadores. Inclusive, um desses amigos eu já contei a história dele aqui, que foi o dia que ele me fez ir com ele lá cobrar a zona, e ele também avistou um lobisomem, e esse mesmo amigo aí, uma vez ele foi pescar e o boitatá perseguiu ele na beira do rio. Uma história muito boa essa. E, como eu falei, ele é uma serpente, né? Uma cobra grande, como se fosse uma jiboia, essas cobras que você encontra aí na região centro-oeste, norte do país. E ela simplesmente pega fogo e os índios, os fazendeiros acreditavam que ela perseguia quem estava ali para tacar fogo na mata ou para desmatar, algo do tipo. E algumas pessoas, alguns índios, coisas do tipo, acreditavam também que se tratava de uma cobra que raptava crianças, raptava pessoas que estavam ali desavisadas ali na mata ali, não necessariamente fazendo alguma maldade ou só perdido por ali, o bicho sumia com elas. Já falando, né, as pessoas acreditam que os relatos de boitatá se devem muito por causa do fenômeno chamado fogo-fato, que é uma coisa que acontece onde você tem restos de animais em decomposição e eles são gases que quando entram em contato com a atmosfera depois de sair do solo, eles formam essas bolas de fogo, né? Você vê muito em cemitério, coisas do tipo. Bom, depois a Cuca, já deixando bem claro que ela se consolidou com essa figura de jacaré, metade mulher, metade jacaré, algo do tipo. A Cuca nada mais é que uma bruxa. Esse negócio de jacaré é coisa do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato que coloca o Saci amiguinho. Eu via na TV Globinho lá. Mas, meu, o Saci tentou matar meu pai. Saci não é aquele bichinho bonitinho lá, não. Que tentava ficar lá ajudando o Pedrinho, Narizinho lá, não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E também Cuca não é aquele bicho, aquele jacaré. Se consolidou com essa imagem, eu até estou usando essa imagem aqui, mas a Cuca é uma bruxa. E aí, para uma pessoa, para uma mulher se tornar bruxa, ela nada mais do que tem que fazer é mexer com magia e com coisa errada, né? Nem toda magia é errada, pelo que dizem, né? E nem toda bruxa é do mal, mas a Cuca é uma bruxa do mal, uma pessoa que praticava magia ruim. Mas as histórias que eu conheço de Cuca é de bruxa. Tem um amigo que viu uma Cuca uma vez aí que estava viajando, um desses meus amigos de trilha. Eu também tenho a história de uma tia da minha mãe, que a Cuca foi visitar ela, foi tentar vender uns negócios para ela lá, uma história muito doida, né? Bateu na porta da casa dela e se apresentou como uma Cuca. Enfim, e é o que dizem, não existe só uma Cuca, só um Curupira, só um Saci, só um Boitatá, enfim, são criaturas aí, devem existir famílias deles, né? Enfim, bom, a Cuca é isso, e a Cuca, bom, uma bruxa. O Curupira talvez seja assim o mais bondoso, o mais realmente que está ali para cumprir uma função nobre, né? É um garoto que tem os pés virados para trás. Por que ele tem o pé assim? Para confundir os caçadores e confundir outras pessoas que estão ali no mato ali fazendo maldade. Então ele confundia. Ele é meio que um protetor da natureza ali, um protetor da mata, da floresta. Então se tiver um caçador, tiver alguém praticando mal ali, ele vai fazer a pessoa ficar louquinha ali dentro, se perder lá dentro e se dar mal. E as histórias de Curupira que eu conheço é mais ou menos isso. Tem um tio que caçava muito, que ele disse que viu o Curupira, que ele fez um acordo com o Curupira. Eu não entendi o que ele falou. Aí depois vem o Corpo Seco, que é o... Nossa, eu tenho até um pouquinho de jeito ruim de falar com ele, porque era uma coisa que minha mãe falava que não prestava de jeito nenhum. O Corpo Seco é uma pessoa que durante vida praticou muita coisa ruim. Sabe, Corpo Seco é aquela pessoa lixo, aquela pessoa que assim que não compensa nem falar dela, que bate na mãe, que faz maldade sem pensar, que só quer se dar bem à custa dos outros. Eu sou ladrão, rapaz. Que é ganancioso, tudo de ruim, é tudo de ruim. Aí ele morre e dizem que nem o inferno quer ele. Aí ele fica preso ali na terra e ele, meio que o espírito dele, a alma dele fica presa no corpo e o corpo vai apodrecendo e ele se torna um corpo seco. E ele não sabe que ele morreu e ele fica vagando sem entender o que está acontecendo, assombrando as pessoas, assombrando o lugar onde ele está ali, até que alguém dê cabo dele, ou até que o corpo dele se esfarele de uma vez.
E era um negócio assim cabuloso. A minha mãe que contava algumas histórias dele assim, e toda vez que falava tinha que, ó, bater na madeira. Então eu tô batendo na madeira aqui, mãe. E aí essas histórias são mais da minha mãe, desse negócio aí de corpo seco. E o Saci, pô, o Saci é o que eu já contei no último vídeo. O Saci tem a lenda que ele poderia ser um menino que era escravo e sofreu muito e perdeu um dos pés por causa das maldades que faziam com os escravos, né? E aí ele foi pra mata e se tornou e fez vingança de todas essas maldades. Tem aquela lenda que diz que o Saci nasce do bambu lá também. E assim, tem uma das lendas lá que é a que os meus avós contavam, um pouco que meu pai conta, que o Saci, ele também pode ser um espírito, não vou falar espírito ruim, mas um espírito negativo, um espírito que está ali preso na mata ali, que ele faz umas maldades assim, ele tem um espírito arteiro, uma coisa meio de criança levada, uma criança malvada, sabe? Aquele moleque do filme lá do Macaulay Culkin lá, o menino mau lá, sabe? É que ele atormenta e aí ele faz maldade com quem tá no mato, ele faz maldade com os animais e ele fica atazanando todo mundo que tá ali, enfim. E tem algumas 4 ou 5 versões do Saci. Eu já fiz o vídeo do Saci aí, atormentando aí os meus avós e meu pai. Quem quiser ver, eu já recomendei. Tá no card aqui, vai aparecer em algum lugar da tela aqui. Beleza? Então essa foi a minha listinha rapidinha e também foi um pouco aí, falei um pouco do canal, falei um pouco de mim, um pouco das próximas histórias. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais abrangente, mais genéricozão assim, mas pelo menos dá um pouco mais de cara pro canal. E é isso aí, se inscreva, aperta o botão curtir e até o próximo.